Os russos frequentemente assumem o papel de adultos na sala, nesses cenários. Eles só vão responder a uma escalada se realmente precisarem. Eles não querem ver a situação na região do Báltico se agravar mais do que já está. E também precisamos considerar outra coisa. Quando mencionei como os russos se sentiram traídos pelos europeus ocidentais continentais, o sentimento de traição é muito mais forte quando se trata da Finlândia e da Suécia, especialmente os países escandinavos. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com Pietro A. Shakarian, um historiador armênio da Higher School of Economics, em São Petersburgo, que já analisou a relação entre Rússia e Irã há algum tempo. Estamos conversando hoje, 19 de junho, apenas 6 dias após o ataque surpresa de Israel ao Irã, e atualmente todos estão esperando para ver o que os Estados Unidos farão. Mas um ataque militar direto ainda parece provável, pelo menos neste momento. E o que isso significa para a relação entre Rússia e Irã é o que queremos discutir hoje. Então, Pietro, seja bem-vindo de volta. Pascal, é ótimo o seu programa novamente. Obrigado por me receber. Obrigado por participar online. E você sabe, coincidentemente, eu conversei mais cedo com outro colega sobre assuntos militares, especificamente sobre a relação militar entre a Rússia e o Irã. Mas com você, gostaria de abordar o nível político que você também analisou, como o tratado que foi criado recentemente. Você poderia nos dar um panorama de como acha que a situação no Irã e ao redor dele está agora afetando as escolhas políticas da Rússia? Bem, antes de tudo, precisamos considerar a dinâmica do Pacto de Janeiro, que não vou detalhar ponto a ponto novamente no seu programa, porque já fiz isso. Mas só para reiterar para sua audiência, o tratado prevê um aprofundamento da cooperação técnico-militar, mas não é um pacto de defesa mútua. Isso é muito importante de entender. Além disso, e esse também é um ponto importante, algo que os analistas russos vão enfatizar, tanto o lado russo quanto o lado iraniano ainda não estão no momento em que querem levar isso ao nível de um pacto de defesa mútua. Isso é extremamente importante. Portanto, não foi uma situação em que, digamos, o Irã queria fazer um acordo de pacto de defesa e a Rússia, você sabe, traiu o Irã ou algo assim. Aliás, essas narrativas sobre a Rússia ser um aliado não confiável do Irã, esse tipo de narrativa é criada pela mídia ocidental para criar uma divisão entre a Rússia e o Irã. Então, se você está aderindo a essa ideia, quero dizer, estou falando isso de forma geral para o seu público, se há alguém aí que acredita que a Rússia vai trair o Irã, ou que a Rússia já traiu o Irã, você está adotando uma narrativa que tem como objetivo criar uma cisão entre esses dois países, certo? Isso serve a um propósito geopolítico. Mas, de qualquer forma, a questão é que eles estão satisfeitos no momento com o estágio atual das relações, com cooperação em inteligência, talvez cooperação em assistência militar, assistência técnica, mas não necessariamente um pacto de defesa mútua explícito. É extremamente importante enfatizar apenas esse ponto. Então, não, de jeito nenhum. E também é preciso entender o que está em jogo para a Rússia e, na verdade, também para a China nesse contexto. Porque, novamente, eu coloco isso em perspectiva o pano de fundo eurasiano. Se, por exemplo, então, novamente, todo o ataque inicial de Israel contra o Irã foi motivado por essa ideia, pelo menos era o que diziam sobre o programa nuclear, para eliminar o programa nuclear do Irã. Mas, na verdade, podemos ver que rapidamente o objetivo do ataque mudou, e Benjamin Netanyahu declarou que se tratava de uma mudança de regime. Até mesmo o nome da operação, Operação Leão Ascendente, o leão é o símbolo nacional da Pérsia, do Irã. Então a ideia talvez fosse instigar algum tipo de levante. Mas Deus me livre se houvesse uma mudança de regime no Irã. Novamente, pense sobre isso. Este é um país de 90 milhões de pessoas.
em termos de área, é do tamanho da Mongólia. Não é a Síria. Não é o Iraque. Se um país como esse fosse desmantelado ou desestabilizado, Deus nos ajude por toda a região, porque veja todos os países com os quais faz fronteira. As ex-repúblicas soviéticas no Cáucaso e na Ásia Central. Isso tem um impacto direto na segurança da Rússia. Além disso, se houvesse um Estado iraniano desestabilizado, isso obstruiria ainda mais o acesso da Rússia ao sul até o Golfo Pérsico. Isso também afetaria a China, sem dúvida. Enfim, esses são alguns pontos a considerar. A Rússia tem interesse em ver o Irã não fracassar, mas também sente neste momento, e os iranianos também sentem, que estão fortes o suficiente. Os iranianos se sentem fortes o suficiente para que não precisem necessariamente de um pacto de defesa mútua. Certo. E você sabe, o mesmo ponto foi enfatizado por Stanislav Krapivnik, com quem acabei de conversar. O flanco sul da Rússia é uma vulnerabilidade estratégica, claro, do ponto de vista russo. Então, o Irã é muito fundamental para garantir que nenhuma dessas ameaças, grupos que, bem, chamamos de terroristas, ou apenas grupos politicamente motivados, e também, é claro, forças de procuração dos exados e da CIA, possam infiltrar essa linha. Mas você acha que os russos agora estão buscando uma cooperação militar, a militar mais intensa entre eles? Ou que tipo de apoio você acha que a Rússia está tentando dar ao Irã, além dos esforços diplomáticos que Vladimir Putin estava oferecendo? Sabe, com aquele, ok, vamos mediar isso, que tem circulado nos últimos dias, e no qual parece que nem os israelenses, nem os americanos estão realmente dispostos a participar. Bem, antes de tudo, precisamos considerar o fato de que as iniciativas diplomáticas, as declarações diplomáticas, as movimentações diplomáticas, isso não é pouca coisa. Ok, todo mundo pensa que é só retórica, que é só, sabe, apoiamos o Irã ou algo assim, e que não significa muita coisa. Mas, na verdade, é algo bastante importante. E também você precisa considerar, Pascal, que muitas vezes os iranianos pedem essa assistência diplomática do lado russo. Não é como se a Rússia estivesse apenas fazendo essas declarações. O Irã está pedindo, e a Rússia basicamente está dizendo ao Irã, o que podemos fazer por vocês? E o Irã responde, se vocês puderem nos apoiar, digamos na ONU. Certo? Rússia e China foram os únicos 2 membros permanentes do Conselho de Segurança que apoiaram o Irã na ONU quando esse ataque, você sabe, começou. E também é preciso considerar o fato de que até mesmo algumas das declarações do embaixador russo na ONU, por exemplo, foram extraordinariamente fortes, como dizer que Israel violou o direito internacional, que rasgou a Carta da ONU. Esse tipo de retórica é realmente bastante significativo. Portanto, o apoio político e diplomático é de fato muito importante para ambos os lados. Mas há também este elemento. Quando falamos sobre cooperação técnico-militar, não é algo que, mesmo que eu soubesse todos os detalhes, eu pudesse discutir abertamente neste podcast. Essas são questões que em grande parte acontecem nos bastidores entre Rússia e Irã. Existem detalhes dos quais não temos conhecimento, mas posso assegurar que os laços técnico-militares entre Rússia e Irã são muito intensos. Em certo momento, isso também é limitado porque ambos os lados ainda não estão prontos para levar isso ao próximo nível. Mesmo esse Pacto de Janeiro, precisamos entender que ele foi basicamente um reflexo de onde as relações haviam evoluído. Ele estava formalizando no papel o fato de que os acordos anteriores entre Rússia e Irã estavam desatualizados e agora precisavam ser substituídos por algo que realmente refletisse a natureza do relacionamento. Mas também é preciso considerar que ambos os lados ainda não estão prontos para um pacto de defesa mútua. E devemos pensar também sobre isso. Por que devemos assumir na esfera da mídia alternativa que de alguma forma o Irã precisa ser salvo pela Rússia ou pela China? Iran needs to be saved by Russia or China. I mean, that's like only in the worst case scenario. Quero dizer, isso é só no pior cenário possível. No momento, o Irã está se saindo muito bem por conta própria. Claro, no começo foi um pouco difícil para o Irã. Mas veja, se você conversar com o Ted Postol do MIT, certo?
olhe o que o Irã está fazendo com o domo de ferro de Israel. Eles praticamente destruíram o sistema. E, ao mesmo tempo, você vê as defesas aéreas iranianas. Não são nada desprezíveis. Quero dizer, inicialmente, quando Israel sabotou as defesas aéreas iranianas no começo, foi muito difícil para o Irã. Mas agora o Irã já está de volta, e você pode ver sobre Teherã, claro, há ataques. Ainda assim, o Irã tem sido bastante bem-sucedido em interceptar muitos desses mísseis israelenses que chegam. Pense da seguinte forma: o Irã, como eu disse, é um país de 90 milhões de pessoas, com grandes recursos humanos, e é um país muito grande. Agora, também existem problemas que vêm com o fato de ser um país tão grande. Você tem situações em que Israel pode se infiltrar. A Mossad pode infiltrar seus espiões no Irã, não muito diferente do que vimos entre Rússia e Ucrânia, certo? Novamente, até mesmo o ataque com drones, tudo isso foi, sabe, feito com precisão. Foi exatamente como aconteceu com a Rússia e os ucranianos, quando eles entraram no interior da Rússia e montaram esses drones para serem lançados sozinhos, e assim por diante. Mas mesmo a questão dos espiões, mesmo a questão da espionagem, porque, por exemplo, se você vive na Rússia, como eu, vê reportagens periódicas sobre como o FSB está desmantelando alguma rede de espionagem ucraniana ou sabotando um ataque terrorista ucraniano. Então eles também têm esse problema na Rússia com espiões, mesmo com o FSB, que é um dos principais serviços de inteligência do mundo. Ainda assim, esse problema existe. Então o Irã é um país grande. Claro que vai ter questões assim. Mas também possui enormes recursos e não deve ser subestimado nesse conflito com Israel, de forma alguma. Não, você está absolutamente certo. Mas o fato é que o conflito, a guerra, quero dizer, Israel contra o Irã, e nos bastidores, os Estados Unidos contra o Irã, e talvez de forma aberta. Até agora, o ataque ainda não aconteceu. Quero dizer, até agora, os Estados Unidos não lançaram bombas diretamente com seus próprios recursos militares sobre o Irã. Mas se isso acontecer, isso vai impactar, claro, o relacionamento com a Rússia e a China, o que acho evidente. Mas de que forma podemos esperar uma cooperação militar mais intensa? Ou de que forma podemos esperar talvez os russos conversando politicamente com os chineses, tentando encontrar uma abordagem triangular ou dos BRICS para lidar com isso? Porque não se trata apenas de um ataque ao Irã. É uma clara escalada nos assuntos mundiais, e uma que pode, na verdade, se transformar em um conflito muito maior, não é? Considere também o que eu estava dizendo sobre como não apenas o ponto fraco da Rússia, ou seja, as ex-repúblicas soviéticas do Cáucaso e da Ásia Central, é bastante vulnerável a um Irã desestabilizado. Mas também, como eu disse, isso meio que corta, ou realmente corta. Se o Irã fosse desestabilizado, ou se um governo pró-Ocidente chegasse ao poder no Irã, isso cortaria o acesso da Rússia ao Golfo Pérsico e ao Oceano Índico. Seria uma situação realmente difícil para os russos e também para a cooperação dos BRICS. Considere também, ao falarmos da China, a iniciativa Um Cinturão, uma rota, isso realmente cortaria a China da Ásia Ocidental. Se o Irã fosse desestabilizado, ou mesmo se um governo pró-Ocidente chegasse ao poder, como se é altamente improvável, mas se o filho do Shah, por exemplo, chegasse ao poder no Irã, algo assim, então, no fim das contas, isso cortaria a China da Ásia Ocidental. Portanto, tanto para a Rússia quanto para a China, eles entendem o que está em jogo. Eles estão plenamente cientes do que está em jogo. E eles têm consultado um ao outro. Vai haver uma ligação telefônica entre Vladimir Putin e Xi esta semana, acredito. E isso indica o nível de seriedade. Eles vão discutir concretamente a situação no Oriente Médio e no Irã. E mesmo que, novamente, Putin esteja fazendo uma proposta de paz de boa fé, dizendo, olha, eu tenho uma proposta. Ele disse recentemente no Fórum Econômico de São Petersburgo, olha, aqui está um plano de paz que estou meio que delineando onde. O Irã, você sabe, pode continuar com seu programa nuclear pacífico,
E Israel, sua segurança pode ser garantida, certo? Mas não está claro, e infelizmente é improvável, como você disse, que Israel e os Estados Unidos aceitariam isso. Mas ainda assim, eles estão mostrando novamente que estão fazendo um gesto de boa-fé nesse sentido. Mas independentemente disso, tanto a Rússia quanto a China entendem a necessidade de apoiar o Irã, porque se o Irã cair, será golpe no apenas para a segurança imediata na Benausa, Pat, pela da China, em Brooks, e para o corredor norte-sul. Então, quando falamos sobre o antigo sul soviético, as duas ex-repúblicas soviéticas do Cazaquistão e do Turcomenistão, que são extraordinariamente importantes na Ásia Central, como um elo terrestre com o Irã, todo esse corredor norte-sul, o que estou dizendo, se tornaria irrelevante se o Irã fosse completamente desestabilizado. Além disso, isso criaria dilemas de segurança para o Turcomenistão e o Cazaquistão, sem falar no Azerbaijão ou na Armênia. Mas mesmo em relação ao Azerbaijão, há também uma preocupação de que eles possam aproveitar novamente a instabilidade, caso algo assim aconteça, para talvez tentar reivindicar partes do Irã, porque o norte do Irã, como eu disse, é em grande parte habitado por azerbaijanos. Mas isso também nos leva a outro ponto. Um Irã desestabilizado. Pense nas questões étnicas envolvidas aqui. Os Baluches, os curdos, todas essas diferentes nacionalidades que vivem dentro do Irã, porque os persas representam, acredito, apenas cerca de 50% da população, e o restante são várias minorias étnicas. Agora, todos eles estão integrados ao Estado iraniano. Todos se identificam como iranianos, mas pertencem a diferentes grupos étnicos. E então, o que os Estados e Israel estão tentando, quando falam em mudança de regime e potencialmente trazer o cenário do Iraque, da Líbia ou da Síria para o Irã, imagine o que aconteceria, Pascal. Seria enorme. Seria uma catástrofe enorme para toda a região. E sim, o que mais se pode dizer sobre isso? Sim, claro. O triste fato, porém, é que se você observar a estratégia militar de Israel em sua vizinhança imediata, não posso deixar de concluir que o caos na região é justamente o objetivo dessa estratégia. O que se quer garantir é que a região esteja em guerra consigo mesma, para que você próprio seja a potência dominante, especialmente com o apoio dos Estados Unidos. Então, quero dizer, fomentar o caos no Irã, na verdade, é algo que Israel e os Estados Unidos, você sabe, têm em sua lista de objetivos a serem alcançados. Está pelo menos em algum lugar ali. Talvez depois de uma mudança de regime, e você sabe, controle total. Mas você sabe, o segundo ou terceiro prêmio seria uma situação muito instável, com conflitos internos entre esses diferentes grupos. E isso é exatamente algo que Rússia e China gostariam de evitar, pelos motivos que você acabou de mencionar. Então, o que eu gostaria de saber é, qual você acha que será a abordagem real que esses dois atores dos BRICS vão adotar para evitar que o caos se instale? Bem, neste momento, ainda não chegou a um ponto em que a situação esteja tão fora de controle que eles, digamos, precisem resgatar o Irã. Porque o Irã, como eu disse, consegue se sustentar. Mas certamente haverá um nível de apoio diplomático e também de cooperação técnico-militar. Eles vão ajudar o governo do Irã até onde o governo do Irã conseguir ir. E ele vai longe, porque esse não é um governo que está em completo caos, ou que está completamente desmoronando ou caindo. Na verdade, os ataques israelenses tiveram o efeito oposto ao pretendido. Então a ideia era, digamos, virar a população contra a liderança e fazer com que se levantassem e, sabe, talvez promover uma mudança de regime ou, como você disse, um Estado desestabilizado. Novamente, isso faz parte de todo esse arquipélago de estados desestabilizados que beneficiaria Israel e os Estados Unidos. Mas no final das contas, o povo se uniu em torno do governo. Porque você também precisa considerar outra coisa, que é realmente interessante. Quando se fala do Irã, trata-se de um país muito diverso e multiétnico. Mencionei os azerbaijanos, também temos curdos e todas essas outras nacionalidades diferentes.
Há também árabes em Khuzistão, Baluchis, poderíamos continuar, Talishas e, claro, os persas, que são o grupo dominante. Mas, no geral, o sentimento de nacionalismo no Irã é muito forte e atravessa essas divisões étnicas. Existe um entendimento naquele país de que eles são os herdeiros de uma grande civilização. Eles são os herdeiros de Ciro, o Grande. Mesmo sob o regime islâmico, mesmo na forma da República Islâmica do Irã, esse sentimento de nacionalismo iraniano, ou até mesmo de nacionalismo persa, é extraordinariamente forte. E se forem atacados, essas pessoas lutarão até a morte, assim como vimos na guerra Irã-Iraque. Saddam achou que poderia basicamente derrubar o governo do Irã. Ele achou que poderia tomar Khuzistão, a província de Khuzistão, a província rica em petróleo. Ele achava que poderia corrigir os erros, porque sentia que o Shah estava, sabe, causando todo tipo de problema para ele. E ele pensou que uma vez que o Irã estivesse desestabilizado, agora que havia essa revolução e esse tipo de caos revolucionário como ele via, essa era a oportunidade dele de atacar. Mas no fim das contas, isso uniu o povo. E na verdade consolidou a revolução, pode-se argumentar. As pessoas ainda ressentem o fato de que Saddam usou armas químicas e tudo isso, e que grande parte disso foi apoiada pelo Ocidente. Então, eles se lembram disso. E os iranianos são um povo extraordinariamente forte. E é isso que está sendo subestimado aqui, que essas pessoas vão lutar até a morte. É o país deles. Eles são uma civilização antiga. E isso é outra coisa que está realmente sendo subestimada, não só em Tel Aviv, mas certamente em Washington. Quando falamos desses países, China, Rússia, Irã, são países antigos, muito mais antigos que os Estados Unidos. Muito mais antigos que os Estados Unidos. E mesmo assim, você tem a definição de estupidez. Eles continuam insistindo nas mesmas políticas de Washington. E você vê onde está levando, embora ela seja interessante. Mas quero falar mais no Estado Tunisia. Sim, na verdade eu gostaria de ir lá. E como você está em São Petersburgo, e você sabe, com seus colegas russos e tudo mais, qual é a percepção disso agora? Porque nos últimos 3 anos, ouvimos o Ocidente, o chamado Ocidente coletivo, gritando aos 4 ventos: direito internacional, a santidade das fronteiras, invasão não provocada, inaceitável. Todo mundo precisa condenar isso por causa da ordem baseada em regras. Agora temos um caso clássico de agressão por parte de um aliado dos Estados Unidos, um aliado europeu, contra uma nação que realmente não representava ameaça alguma. E até mesmo a linguagem, quero dizer, a forma como isso está sendo apresentado no Ocidente, é como se fosse um ataque preventivo. Obviamente não é. É como se fosse, mesmo que eles estivessem a 1 ou 2 anos de distância, mesmo que isso fosse verdade, de uma bomba nuclear. Mesmo que o Irã estivesse prestes a conseguir uma bomba nuclear em 1 ou 2 anos, isso ainda não contaria como um... Além disso, preciso fazer uma observação aqui. Benjamin Netanyahu vem dizendo desde 1984 que o Irã está a 2 ou 3 anos de conseguir uma arma nuclear. Então, por quanto tempo nós... Ele disse isso. Ele fez isso, claro. Mas mesmo que suponhamos que isso seja verdade, ainda assim não seria considerado um motivo, segundo o direito internacional, para realizar um ataque preventivo. Isso ainda não contaria. Não contaria. Mas o Ocidente agora está gritando isso aos 4 ventos. E Friedrich Merz disse: agradecemos aos israelenses por fazerem o trabalho sujo por nós. Quero dizer, isso é algo muito corajoso e precisamos agradecê-los e apoiá-los. Como isso é percebido aí? Bem, não muito bem. Quero dizer, isso é visto como uma enorme violação do direito internacional. Os russos são altamente críticos em relação ao que Israel está fazendo. Não só em relação ao Irã, mas também em relação aos palestinos em Gaza, como sabemos, com o genocídio em Gaza. Quero dizer, não podemos chamar de outra coisa. Isso é o que é tão incrível nisso, Pascal. O que está acontecendo em Gaza continua acontecendo.
Na verdade, há palestinos tentando receber ajuda e eles estão sendo atacados enquanto tentam receber essa ajuda. Diariamente. Diariamente. 30, 40, 50 pessoas baleadas por dia. Tudo isso está acontecendo diariamente enquanto essa guerra crescente com o Irã ocorre. E é isso que torna tudo isso tão extraordinário. Como Netanyahu pode achar que consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Quero dizer, ele claramente acredita que tem imunidade do governo dos Estados Unidos. E não só isso, devo enfatizar, é muito fácil transformar isso em uma questão entre democratas e republicanos e fazer parecer que são só os republicanos e o Trump, sabe? Mas as pessoas devem lembrar que isso começou sob Joe Biden. Na verdade, começou sob um presidente democrata, em relação a Gaza, e até mesmo as ameaças contra o Irã, porque Netanyahu já estava planejando esse ataque ao Irã no final de 2024, na verdade. Mas o outro problema que precisamos considerar é que mesmo que Israel, bem, antes de tudo, o Irã está em uma posição melhor em termos de escalada, porque Israel só pode escalar até certo ponto. Ele só tem um número limitado de mísseis. E além disso, como eu disse, o Irã é muito maior e tem um enorme estoque. Então o Irã pode continuar com isso. Quero dizer, Israel achou que poderia resolver isso em 2 semanas. Não vai ser resolvido em 2 semanas. Mas Benjamin Netanyahu está esperando poder contar com Washington para salvar o dia. E o problema disso é que ele acha que podem eliminar facilmente o programa nuclear do Irã com um ataque cirúrgico. Mas o problema é que grande parte desse programa, como você sabe, está muito subterrâneo. E você precisaria de uma bomba penetradora de bunkers para isso. Provavelmente 2. E provavelmente o que você precisaria seriam talvez 6 bombardeiros furtivos B-2 para fazer o trabalho. E quero dizer, o Irã tem vários locais, então provavelmente você precisaria de uns 30 bombardeiros. Mas você sabe, os Estados Unidos não têm 30 bombardeiros. Os Estados Unidos têm 18. E também não é garantido que mesmo se você lançar 1 ou 2 bombas em um local, isso vai destruir o local. Não há garantia. Não há garantia, Pascal. Então o que Trump está fazendo é incrivelmente, se ele fizesse isso, arriscado, um movimento que poderia no fim arrastá-los para uma nova guerra sem fim no Irã. Sim, sim. Mas há mais um problema, que é o fato de os Estados Unidos serem um plano B caso a guerra não funcione. Isso é uma coisa. Mas há outra questão, que são as armas nucleares israelenses. E olhando para o que eles fizeram em Gaza, eu realmente não ficaria surpreso se eles considerassem seriamente usar essas armas, até mesmo usá-las em Teherã. Sim. Qual é a sua avaliação sobre isso? Se isso acontecesse, seria uma escalada extraordinária da situação. E isso poderia, porque o Irã, até onde sabemos, não possui uma arma nuclear. E no fim das contas, se Israel fizesse isso, poderia envolver outros países. Talvez pudesse envolver o Paquistão, que de fato possui uma arma nuclear. E isso criaria uma tensão e uma escalada muito sérias na região. Realmente abriria uma caixa de Pandora. Mesmo que Israel pense que pode instabilidade controlada, que pode desestabilizar a Líbia, a Síria, o Iraque, o Irã e todos esses países, e que todos ficarão desestabilizados. E isso nos tornaria mais seguros, porque eles estariam lutando entre si. Sim, mas isso só funciona até certo ponto. Em algum momento, eles vão perder o controle da situação. E se isso acontecer, se eles decidirem usar uma bomba nuclear, aí seria realmente o começo do fim. Quero dizer, estaríamos falando seriamente de uma terceira guerra mundial. Nesse momento, talvez pudesse acontecer, possivelmente, embora eu não possa afirmar isso concretamente, porque, novamente, muita coisa seria discutida a portas fechadas, digamos assim. Então, não posso falar sobre quais estratégias seriam adotadas, mas nesse ponto, talvez a Rússia estivesse envolvida. A China estaria envolvida. Pode ser que a Índia também estivesse envolvida. Certamente os Estados Unidos e os europeus desamparados
estariam envolvidos. Estou dizendo que isso seria uma escalada extraordinária que realmente seria ruim para a segurança internacional e para o ambiente internacional. Porque o que acontece quando se usa uma bomba nuclear não vai melhorar nada. Se as pessoas estão preocupadas com as mudanças climáticas globais, se estão preocupadas com o meio ambiente, Sim, não, obviamente, não, quero dizer sim, absolutamente, concordo totalmente. Quero dizer, isso seria absolutamente horrível. Mas se você olhar para o nível de coisas horríveis que já foram cometidas pelos israelenses, para mim, infelizmente, é algo no campo do possível. Mas eu gostaria de te perguntar mais uma coisa, que é, existe algum tipo de sentimento misto em relação a Israel na Rússia? Porque eu me lembro que foi o Naftali Bennett, na época primeiro-ministro de Israel, quem realmente tentou ajudar a intermediar um cessar-fogo e uma resolução para a guerra na Ucrânia. E sabemos por ele que ele estava tentando ajudar seriamente e que foi orientado pelos americanos a parar. Então, quais são os sentimentos da Rússia em relação a Israel, também para além dessa escalada imediata com o Irã? Beyond just the immediate kind of escalation with Iran. Well, Russia has, bem, a Rússia tem, quero dizer, existem vários laços que a Rússia tem com Israel, especialmente em relação aos ex-cidadãos soviéticos que emigraram para Israel, principalmente desde a dissolução da União Soviética. Além disso, o próprio Putin tem um certo bom contato com Benjamin Netanyahu, uma boa comunicação com ele, mas eles não concordam em nada, pelo que entendo das fontes russas. Eles absolutamente não concordam em nenhum ponto, mas ainda assim, mantêm uma linha de comunicação. E também, você sabe, há também a população judaica russa, então existem laços com Israel dessa forma. Mas a conexão entre a Rússia e Israel, apesar desses laços, não é como, digamos, a relação entre Israel e os Estados Unidos. Isso precisa ser realmente esclarecido e colocado de forma clara para que nosso público entenda. E assim, embora eles possam apreciar, por exemplo, as iniciativas de paz do Sr. Bennett em relação à Ucrânia, a Rússia ainda entende que nenhum país está acima da lei internacional. Nenhum país pode ser permitido simplesmente atacar outro país sem motivo. Eles foram muito firmes quanto a isso. Na verdade, ontem, no Fórum Econômico de São Petersburgo, Zakharov fez uma declaração muito contundente sobre a tentativa de mudança de regime por parte de Israel no Irã, tentando provocar uma mudança de regime no Irã. Então, do ponto de vista russo, a lei internacional é a lei internacional. Mesmo que a Rússia tenha esses laços com Israel, ex-cidadãos soviéticos em Israel, falantes de russo em Israel, ainda assim, isso não muda o fato de que Israel está violando massivamente o direito internacional e cometendo atrocidades contra o povo palestino. E você tem até casos, aliás, de pessoas que, digamos, eram russos, que talvez tenham se mudado para Israel, ou por algum motivo, talvez fossem judeus russos ou algo assim, e agora, diante de todo o caos lá, estão voltando porque entendem, não queremos ficar nesse lugar. Isso está louco demais. E especialmente, até já surgiram piadas agora. As pessoas fazem piada, por exemplo, sobre a famosa cantora pop russa Alla Pugacheva, que foi para Israel no início da guerra na Ucrânia, a operação militar especial. E como ela foi para lá dizendo, bem, aqui não tem guerra. Bem, agora você vê como está a situação. Quero dizer, lá está ainda pior em termos de guerra do que certamente está aqui. Aqui, na verdade, quase parece que não há guerra, de fato. Sim. E o que mais você ouviu no Fórum Econômico? Quero dizer, além da economia, o Irã foi um dos principais temas discutidos? Não, não só o Irã. Quero dizer, o Irã foi um dos principais temas de discussão, porque está na mente e nos lábios de todos atualmente nos assuntos internacionais. Quero dizer, ao assistir às notícias, especialmente na noite de segunda-feira, como eu estava mencionando para você em off, antes de entrar ao vivo no seu programa, parecia que, sabe, porque eu, mesmo sendo armênio,
cresci nos Estados Unidos e vivi o período da Guerra do Iraque nos Estados Unidos, e me lembro da preparação para a guerra e do clima criado pela mídia americana e pelos canais de notícias a cabo antes da guerra. E foi essa a sensação que tive na noite de segunda-feira, pelo que pude perceber. Então, novamente, sou um armênio americano. Observei como foi durante a Guerra do Iraque, em 2003, e foi uma repetição disso na noite de segunda-feira. Mas o que foi interessante, Pascal, é que de alguma forma, de algum jeito, e talvez isso seja um sinal de esperança, embora eu não esteja muito esperançoso, de alguma forma isso foi adiado. Parecia certo que Trump iria entrar em guerra com o Irã na noite de segunda-feira. E então, de alguma forma, algo aconteceu. Aparentemente, ele realmente conversou com sua equipe de segurança nacional, o que incluiria Tulsi Gabbard. Agora, antes disso, enquanto voltava do G7, ele estava dizendo, não me importo com o que ela diz. Eu sei que ele estava confiante, mesmo ela dizendo que o Irã não tem intenção de criar uma bomba. Trump estava dizendo, não me importo com o que ela diz, eu sei que eles estão fazendo uma bomba. E havia um medo real de que algo pudesse acontecer. Mas no final, de alguma forma, isso foi evitado. Também na noite passada. Ontem à noite, parecia que a mesma coisa ia acontecer. E então, de repente, nada aconteceu. Então é difícil. E também, muito disso é agravado pela personalidade. Porque quando falamos sobre história, certo, eu sou historiador, escrevi um livro sobre Anastas Mikoyan, então observo o papel dos indivíduos na história. E o que é incrível é como as personalidades impactam o que acontece. Agora, é claro, existem contextos maiores e situações sistêmicas mais amplas na história. Mas quando você olha para uma situação como essa, muita da tensão é agravada pela personalidade do próprio Trump. Trump é o tipo de pessoa que em 24 horas pode mudar de posição 4 vezes. E isso não ajuda a situação. Isso te deixa constantemente em alerta, sabe? Uma das coisas sobre as quais continuo me perguntando é como vender isso. Porque a guerra do Iraque, no geral, ainda foi mais fácil de vender para o público americano em geral e também para os europeus até certo ponto, por causa daquela narrativa das armas de destruição em massa, que era nova na época, ou pelo menos nova para aquele período. Mas agora é só uma repetição, mais do mesmo, certo? Dá para ver como isso já não cola mais. E como até a Tulsi Gabbard conseguiu esvaziar esse argumento de forma preventiva, porque ela fez aquela declaração no Congresso, certo? Isso está sendo usado bastante no momento. Mas um dos medos que ainda existe é algum tipo de operação de bandeira falsa. O Ray McGovern teme que um dos navios mais antigos que estão a caminho do Golfo possa se tornar um exemplo disso. Sabe, em que basta afundar um navio para conseguir o ataque necessário ao país, a fim de justificar um contra-ataque. E isso também me leva a outro ponto que precisa ser mencionado neste podcast. O fato de que o Irã tem a capacidade de fechar o Estreito de Hormuz. E se eles fizessem isso, imagine o que aconteceria com a economia global. Imagine o que aconteceria com a economia americana, que já não está em sua melhor forma, apesar do que Joe Biden dizia sobre como a economia americana era maravilhosa, ela tinha muitos problemas. Então, no fim das contas, sim, o Irã é uma enorme influência que não deve ser subestimada no contexto deste conflito. Uma coisa que quero dizer, porém, sobre o Iraque, que é um ponto importante, é que você fala sobre essa ideia de tentar vender uma guerra. Sabe, voltamos à ideia do Chomsky sobre a fabricação do consentimento, certo? E o problema aqui é que há tanta desconfiança em relação à mídia de notícias a cabo nos Estados Unidos que é quase como se ninguém mais os ouvisse. E a questão é, por que eles ainda sentem a necessidade de vender a guerra? Porque as elites, em nome de quem a mídia está agindo, as elites que meio que ditam as regras para a mídia vai simplesmente executar o que elas querem de qualquer jeito. Quero dizer, as elites vão fazer o que quiserem de qualquer jeito.
Então, por que você precisaria preparar a população para alguma coisa? Neste ponto, eles simplesmente vão fazer o que quiserem. Esse é outro pensamento que me vem à cabeça. Talvez seja algo para discutir mais adiante, mas é só algo que passou pela minha mente enquanto eu pensava sobre isso. Por que eles ainda sentem a necessidade de tentar vender essa ideia? Porque as elites, em nome de quem eles agem, vão fazer o que quiserem de qualquer forma. Sim, quero dizer, tive essa discussão ontem à noite também, e minha opinião é a seguinte. Veja, o controle da narrativa sobre a mídia, que foi estabelecido nos Estados Unidos, e em grande parte na Europa, surgiu como uma resposta à forma como a dissidência pública acabou encerrando a Guerra do Vietnã. Foi a perda de confiança. E esse sistema ainda está em vigor. Uma oposição pública em grande escala na Europa e nos Estados Unidos ainda representaria, pelo menos, a ameaça de encerrar isso, certo? Então é preciso, pelo menos até certo ponto, fazer uso dessa máquina e torcer para que ela cumpra bem o seu papel. E também acredito que no caso da Europa, a oposição a essas guerras foi, na verdade, especialmente na Europa continental, muito mais forte. Embora mesmo no Reino Unido, apesar da aliança de Blair com o W, no fim das contas o público britânico era fortemente contra a guerra do Iraque. Mas é importante lembrar como os americanos meio que decifraram os europeus continentais, ou a CIA, digamos assim. Eles decifraram os europeus continentais, e agora você vê como a Europa continental está agindo. Eles são os mais leais, são até mais católicos que o Papa. Sim, se podemos usar essa expressão. E essa é justamente a grande ironia aqui. Antigamente, os europeus eram muito céticos em relação a todas essas guerras. E como mencionei antes em outro podcast, a Europa sabe o que a guerra causa, especialmente a Alemanha. Então, o que Merz está fazendo é criminoso no que diz respeito ao apoio dele a Israel, ao apoio à continuação da guerra na Ucrânia. E é criminoso por causa do legado de guerra na Alemanha. Pense em como a Alemanha foi devastada pela guerra. E no fato de que Merz não tem nenhum escrúpulo em colocar a Alemanha sob ameaça de guerra com a Rússia, mesmo que a Alemanha nem esteja preparada para uma guerra com a Rússia. Pense em como isso é absolutamente criminoso e irresponsável. E não só isso, também em relação a Gaza, quero dizer, os alemães têm um sentimento de culpa, uma culpa persistente pelo Holocausto. Mas isso não significa necessariamente que você deva traduzir isso em apoio incondicional a tudo o que Israel faz. Significa que você tem uma obrigação moral, como povo alemão, de se opor a atrocidades e genocídios. E o que eles estão fazendo, na verdade, vítimas edicas do Holocausto, permitimos sabem, Psicologicamente, isso é absolutamente fascinante, porque você pega a sua própria culpa pelo que você, como nação, fez aos judeus há 80 anos e projeta tudo isso nos palestinos, em pessoas que nunca foram nazistas, que nunca fizeram aquilo. Então você afirma que agora eles carregam a culpa e agora vamos ajudar a formar uma vítima para erradicar e desfazer nossa culpa. Então é meio que, é realmente sim, é realmente... Porque eles falam sobre isso nesse sentido. Eles falam sobre isso. Constantemente equiparam o Hamas aos nazistas. E não, vocês eram os nazistas. Eles eram os nazistas. Sim, absolutamente. Não os árabes. Os árabes não eram os nazistas. Mas é isso que está sendo feito no momento, e não só em Israel, mas também na Alemanha. Além disso, acho que a Europa vai precisar fazer uma grande reflexão depois de todas essas guerras. Porque, novamente, com o legado de guerras na Europa, quando você olha para as guerras de religião, para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, quero dizer, simplesmente a devastação que a guerra trouxe para a Europa em todas as suas formas. Certo? A Guerra dos 100 Anos. Podemos falar sem parar sobre a história de guerras na Europa. E ainda assim, no fim das contas, parece que a Europa não aprendeu nada.
Toda a ideia, pelo menos como a UED foi apresentada aos cidadãos dos países europeus, era de que seria uma Europa pós-guerra. Pós-guerra em todos os sentidos, não só pós-Segunda Guerra Mundial, mas pós todas as guerras. Que não faríamos mais isso, e que as relações entre França e Alemanha seriam a base para a paz na Europa continental. E de repente não vamos mais ter isso. Acabamos com as guerras. Terminamos com tudo isso. E como fica agora que a Europa está pulando de um lado para o outro, gritando por mais guerra? É uma traição. Quando falam sobre valores europeus, e eles adoram falar sobre valores europeus em Bruxelas, mas o maior valor europeu é a oposição à guerra. E mesmo assim, eles estão pulando e gritando por guerra. É isso que acho tão incrível, que isso é uma traição à ideia de unidade europeia. Se você fala de uma verdadeira unidade europeia, não essa visão neoliberal dos burocratas, mas uma unidade europeia genuína, ela deveria ser baseada na ideia de oposição à guerra. Eles estão promovendo isso. É criminoso o que estão fazendo. É isso mesmo. É isso mesmo. E a única maneira de fazermos sentido disso é dizendo, veja, eles têm os valores do discurso que fingem ter, e depois têm os valores reais. E os valores reais são mais guerra e genocídio. Quero dizer, a Europa tem feito isso há 500 anos. E eles realmente têm um legado que não corresponde ao discurso. Bem, além de mais guerra e genocídio, também há lucros, infelizmente. E pense no quanto eles estão ganhando financeiramente com isso. Mas, novamente, é tão obsceno. É simplesmente tão obsceno que depois de toda essa história de guerras, você pensaria que os europeus teriam aprendido algo, e eles não aprenderam nada. E é isso que estou dizendo. Isso vai criar, quando tudo isso, especialmente com a Ucrânia, uma vez que os russos, porque é muito provável que a Rússia, quero dizer, é altamente provável que a Rússia vença na Ucrânia. Eles já estão vencendo. De repente, isso vai criar um choque existencial, e os europeus vão se perguntar como chegamos a esse ponto. Sabe por quê? Talvez surja um novo movimento existencialista, porque vai haver um confronto com essas questões. Como a Europa, mais uma vez, se encontrou nessa posição em que líderes europeus estão defendendo a guerra? 1914. 1914. Eu gostaria de poder apoiar isso, mas não acho que seja o caso, porque a mentalidade europeia também é uma que resiste à autocrítica. Eles não duvidam de si mesmos. Eles não têm esse momento em que pensam, sabe, como no sketch do Monty Python, será que somos os vilões? As trincheiras, os alemães e tudo isso, será que somos os vilões? A Europa não faz isso. Eles não fazem isso. Eles não se perguntam isso. Então eles já têm o inimigo. E o novo Hitler está em... Os novos Hitlers estão em Moscou, estão em Teherã, e o novo. Então essa é a racionalização, infelizmente. Mas vemos isso agora. E eu, você e outros, vamos chamar de os observadores pensantes do planeta, vemos como a própria União Europeia está entrando numa espiral muito sombria. E os estúpidos? Isso vem se transformando em algo sombrio há bastante tempo, Pascal. Quero dizer, você viu a crise da zona do euro. Isso também é outro exemplo, falta de autocrítica. E isso foi só nos últimos anos. Sim, estou falando dos últimos 20 anos. E mesmo assim, não há reflexão sobre a crise, sobre como talvez possamos evitar algo assim, como podemos ajudar os cidadãos da UE. Não, a discussão não é sobre ajudar os cidadãos europeus. A discussão é sobre como podemos aumentar os orçamentos de defesa. É disso que se trata a discussão. Assim, não vamos aprender a falar russo, como diz Kaja Kallas. Porque, sabe, se você não aumentar seu orçamento de defesa, vai acabar falando russo. Como se os russos fossem chegar a Paris ou, sei lá, a Genebra num futuro próximo ou algo assim. Algo absurdo desse tipo. Esses são os momentos em que preciso lembrar, especialmente meus compatriotas suíços, que nunca na história do meu país fomos atacados pelos russos. Pelo contrário, os russos nos ajudaram a nos libertar dos franceses antes de Napoleão. Isso é constantemente esquecido. Mas, você sabe, esses são os europeus.
O que os russos pensam de declarações tão tolas de pessoas como Kaja Kallas? Lembrando também que Kaja Kallas nasceu na União Soviética, filha de um ex-comunista que hoje comanda parte da... Quer dizer, essa é a ironia de tudo isso. Bem, eles separam alguém como Kaja Kallas, quero dizer, eles separam Kaja Kallas dos principais eurocratas, como von der Leyen, porque do ponto de vista dos russos, quando olham para os europeus continentais, especialmente os da Europa Ocidental, há um sentimento de traição, que até 2021, início de 2022, vocês eram muito razoáveis e racionais conosco. E de repente agora vejam como estão agindo, em particular os alemães. E eu tenho que dizer, parabéns ao complexo militar industrial americano, porque conseguiram pegar a Alemanha e transformá-la no país mais fanaticamente antirrusso em apenas 3 anos. Isso é um feito e tanto. Quanto a Kaja Kallas, como eu disse, eles veem isso de forma um pouco diferente, porque, novamente, a Estônia fez parte da União Soviética. Então há esse legado. Eles também a veem como uma nacionalista báltica, alguém que realmente foi radicalizada por seus pontos de vista. E que isso também está sendo alimentado de forma irresponsável pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos. As nações bálticas, os povos bálticos, estonianos, letões, lituanos, naturalmente tentariam encontrar uma acomodação conosco, os russos, se os americanos não estivessem incentivando isso. Aliás, Pascal, há na verdade muitos cidadãos bálticos, e não me refiro aos russos nos estados bálticos, mas sim a estonianos étnicos, letões étnicos, lituanos étnicos, que não querem uma guerra com os russos e que, na verdade, sentem que suas elites estão os empurrando para um conflito. Agora, eles não têm o megafone e não têm o poder político para, mesmo que provavelmente sejam uma maioria silenciosa, eles não têm o poder político para realmente mudar as coisas. Mas no fim das contas, a maioria das pessoas dos estados bálticos talvez queira ser independente da Rússia, não queira fazer parte da SEI, talvez queira fazer parte da União Europeia e se integrar às estruturas ocidentais. Mas não há apetite nesses países por uma confrontação com a Rússia. Ainda assim, as elites desses países realmente estão tentando empurrar. Há uma sensação de que realmente estão tentando empurrar Letônia, Lituânia e Estônia por uma confrontação com a Rússia. E muitos cidadãos desses países estão legitimamente com medo porque entendem que se uma guerra estourar, eles estarão bem na linha de frente. E os Estados Unidos vão vir salvar o dia. Quero dizer, há muita margem de manobra, até mesmo no artigo 5 da OTAN. Então você precisa pensar em tudo isso. Quero dizer, até mesmo cidadãos bálticos, alguns dos quais conheço pessoalmente, não querem uma guerra com a Rússia, mas são as elites que estão impulsionando isso. E as elites estão sendo alimentadas e encorajadas pelos Estados Unidos em vez de desencorajadas. E isso, na verdade, serve a um propósito. Então, o que acontece se as elites bálticas continuarem alimentando essa noção de guerra constante com a Rússia? Isso vai, de certa forma, justificar a necessidade de comprar mais armas dos Estados Unidos, da OTAN, e manter os negócios funcionando, sem qualquer consideração pela segurança de seus próprios cidadãos ou pela segurança da região do Báltico. É mais ou menos assim mesmo. Não, é um esquema. É absolutamente um esquema. Também é uma forma muito autodestrutiva de seguir em frente. A questão então é, como a Rússia interage com isso? Porque como você disse, e eu também concordo totalmente, a Rússia não quer uma guerra com os Bálticos, não quer uma guerra com a Finlândia, não quer uma guerra com a OTAN, não quer uma guerra com a Europa. O principal motivo para intervir na Ucrânia da forma como a Rússia fez foi justamente para não ter uma guerra maior com a OTAN. Então, qual é a estratégia para lidar com esse nível de incompetência no continente europeu? Incompetence on the European continent.
Well, it's difficult to say because the Russians, frankly, I'll give Bem, this, é despite difícil their dizer porque os russos, francamente, vou te in the conceder West, isso, ainda que sejam constantemente vilanizados no Ocidente, muitas vezes acabam assumindo o papel de adultos na sala nesses cenários. Eles só vão responder a uma escalada se realmente precisarem. Eles não querem ver a situação na região do Báltico se agravar mais do que já está. E também precisamos considerar outra coisa. Quando mencionei como os russos se sentiram traídos pelos europeus continentais do Oeste, o sentimento de traição é muito mais forte em relação à Finlândia e à Suécia, os países escandinavos em particular, especialmente a Finlândia. Porque, em São Petersburgo, especialmente, havia se desenvolvido uma relação especial entre a Rússia e a Finlândia. in particular, a special relationship had developed between Russia and Finland. And the fact that Finland became so E o fato de a Finlândia ter se tornado tão vocalmente anti-russa em meio a tudo o que está acontecendo com a guerra na Ucrânia, isso realmente, sabe, incomodou os russos, como se a guerra de inverno estivesse voltando ou algo assim. Obviamente, a Rússia não tem intenções em relação à Finlândia. Não há justificativa para qualquer medo vindo da Rússia. Não vai haver nenhum ataque russo iminente à Finlândia. E ainda assim, na verdade, se você for a Vyborg, que fica bem na fronteira entre a Rússia e a Finlândia, logo fora de São Petersburgo, você pode até ver no Museu de Vyborg que até poucos anos atrás havia colaborações russo-finlandesas sobre a história de Vyborg, porque Vyborg foi uma cidade finlandesa em passado recente, como sabemos. Então, na verdade, havia muita troca e interação. E o fato de que tudo isso foi cancelado da noite para o dia, os finlandeses de repente adotaram um ponto de vista completamente oposto em relação aos russos, e um ponto de vista muito hostil da noite para o dia, isso alimenta esse sentimento de que, sabe, nos sentimos traídos por eles. E também, francamente, os finlandeses estão cometendo um erro incrível. Porque, sendo neutros, vocês eram independentes. Na verdade, a Finlândia, à sua maneira, era um agente. Então, isso realmente vai ao encontro do que você diz quando fala sobre estudos de neutralidade. Quando fala sobre a Suíça. Finlândia e Suécia eram mais fortes e mais independentes como países neutros. E eram modelos. Você poderia até argumentar isso. E eu sei que talvez isso seja um exagero. Talvez, como alguém, uma pessoa suíça, possa pensar, isso seja um exagero. Mas isso torna esses países mais relevantes para a humanidade. Porque se você adota uma posição neutra, então você está mais ou menos falando em nome da maioria do mundo. Então, embora sim haja um aumento da confrontação entre Moscou e Washington, pelo menos o meio não quer isso e pode ser uma plataforma para a paz. Assim, Helsinki pode ser uma plataforma para a paz. Genebra pode ser uma plataforma para a paz. Estocolmo pode ser uma plataforma para a paz. Mas, infelizmente, hoje em dia as elites não enxergam isso. E é isso que eu acho a maior tragédia. Além disso, algo mais que eu gostaria de acrescentar. O que realmente me impressiona é que quando você olha para um mapa da Europa durante a Guerra Fria e observa os estados do Pacto de Varsóvia e os países da OTAN, o que é surpreendente é como o mapa parece calmo, no sentido de que, com algumas exceções, como a fronteira entre a Alemanha Oriental e Ocidental, ou entre a Turquia e o Cáucaso, a fronteira entre os países do Pacto de Varsóvia e o Ocidente era composta por países neutros. Digamos, no sul, Áustria e Iugoslávia, no norte, Finlândia e Suécia. E agora, o que temos? Temos países abertamente hostis à Rússia, bem nas fronteiras da Rússia, bem ao lado de São Petersburgo. E como isso, novamente, não há nenhum senso de introspecção. Isso aumenta a segurança da Europa, faz a Rússia se sentir mais confortável? Obviamente não. E essas pessoas argumentam desse jeito. E esse é exatamente o meu ponto. Esses estados tampão têm um papel muito importante a desempenhar. E não é só servir como um tampão físico. Sabe, estados neutros geralmente são eliminados pela parte mais forte em um conflito, porque estados neutros podem ser usados, e frequentemente são usados, como rotas de saída pelo lado mais fraco ou mais pacífico. Então, os defensores da guerra
também tem um incentivo para eliminar os neutros, porque você não teria a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa se não fosse pela Finlândia, porque os soviéticos queriam isso. Foi uma ideia soviética, mas eles não sabiam como apresentá-la ao Ocidente. Então eles disseram à Finlândia, por favor, apresente a proposta. A Finlândia apresentou, e como veio de um país neutro, os outros tiveram que reagir. Isso deu início a um processo que durou 5 anos, no final do qual, novamente graças à cooperação dos neutros, foi criado o maior tipo de estrutura de paz trans-europeia, trans-eurasiática e atlântica que vimos no último século. Mas tudo isso acabou. Não há mais interesse na Europa por qualquer tipo de paz cooperativa no momento. E eu espero que a Rússia, pelo menos, continue trabalhando nesses projetos, mesmo que os europeus não queiram participar. Bem, talvez um dia os europeus voltem à mesa dos adultos. E talvez um dia isso mude. E essa é a única coisa. Temos que ter alguma esperança nisso. Eu sei que você não está muito esperançoso quanto a isso, mas em muitos aspectos acho que eventualmente isso vai ter que mudar. Quero dizer, porque a Europa, a história passa por ciclos. Você sabe, o historiador russo Karamzin diz que a história anda em espirais, certo? Então é bem possível que os europeus fiquem mais sensatos em algum momento e queiram voltar, como eu disse, à mesa dos adultos, especialmente nessas questões de guerra e paz. Eu espero que sim. Eu espero que sim. O problema é que, no momento, eles regrediram tanto. Agora estão nas próprias fraldas sujas. Então vai levar pelo menos de 25 a 30 anos para cultivá-los de volta a algo minimamente respeitável. Enfim, Pietro, estamos chegando à marca de 1 hora. Para quem quiser ler mais sobre você, onde deve ir? Bem, quero dizer, eu publico no American Committee for East-West Accord. É geralmente lá que meus textos são publicados, embora no passado eu tenha escrito para a revista The Nation e outras publicações também. Tem um livro prestes a ser lançado sobre Anastas Mikoyan. Anastas Mikoyan, um reformista armênio no Kremlin de Khrushchev, certo? E é principalmente sobre suas reformas internas, como a desestalinização e as reformas da política de nacionalidades. Esforços, aliás, e isso é algo pouco conhecido, mesmo nos países da antiga União Soviética, esforços de Mikoyan e Khrushchev para realmente democratizar a União Soviética. Houve, de fato, tentativas de evoluir o sistema socialista soviético para o que eles chamavam de democracia socialista, para dar aos cidadãos uma participação direta no processo de governo. Agora, por que Khrushchev gostaria disso? Porque ele tinha problemas com os burocratas. E pensou, bem, sabe de uma coisa? Se tivermos eleições de verdade, em primeiro lugar, 2 coisas serão resolvidas. Número 1, o presidente Kennedy não poderá mais dizer que não temos eleições livres. Esse é o primeiro ponto. E número 2, poderemos constantemente tirar esses burocratas do poder, e então isso deixaria de ser um problema. Quero dizer, isso manteria as coisas renovadas, por assim dizer. Mas como sabemos, Khrushchev foi deposto em 1964. O chamado degelo de Khrushchev terminou, e foi isso. Mas meu livro fala sobre isso e também sobre os esforços de Mikoyan para basicamente dar mais poderes às repúblicas e entidades autônomas. Poderia ter sido uma história completamente diferente na União Soviética. Quando o livro será lançado? O livro será lançado em agosto de 2025. Agora, eu nem cheguei a abordar os papéis diplomáticos de Mikoyan. Falamos sobre Cuba, falamos sobre seu envolvimento com a Europa, com os Estados Unidos e poderíamos continuar falando sobre isso. Mas as reformas internas são algo que tem sido muito subestimadas. E também eu aprofundo o tema da desestalinização. Então, todo esse esforço para reabilitar ex-prisioneiros políticos. Mikoyan teve um papel enorme nisso. Ex-prisioneiros políticos chegaram a aconselhar Mikoyan e Khrushchev no processo de desestalinização. Tudo isso está no livro.
Basicamente, é um trabalho que começou como minha dissertação, e eu venho trabalhando nele mais ou menos desde 2018. É todo baseado em materiais em russo e armênio que ninguém conhece. Tenho trabalhado profundamente nos arquivos russos, sabe, em todos os principais arquivos federais russos. EGASP, GARF, EGA, EGALI, todos eles eu pesquisei. E também, claro, nos arquivos armênios em Yerevan. Eu até tenho materiais do Memorial, a Sociedade Memorial na Rússia, que usei para este livro. Então é um livro enorme, e é todo feito de material novo. Infelizmente, quando me enviaram a versão final, ainda encontrei talvez 1 ou 2 pequenos problemas aqui e ali, mas isso é esperado em qualquer livro. Mas no geral, está realmente bom, e acho que a Indiana University Press merece ser elogiada porque fizeram um trabalho enorme e maravilhoso. Trabalhei com editores maravilhosos, pessoas incríveis e também ótimos designers. A capa tá incrível. Fico muito feliz que você esteja satisfeito com seu livro e com o resultado final, porque é realmente um processo longo. Faremos uma conversa separada sobre esse tema. Acredito que merece, sem dúvida, uma hora dedicada a Anastas Mikoyan e à história desconhecida da União Soviética que poderia ter sido. Mas, por hoje, gostaria de agradecer muito a você. Os links estarão na descrição. Pietro A. Shakarian, obrigado pelo seu tempo hoje. Pietro Shakarian, thank you for your time today. Pascal, é sempre favorito.